Yahweh, erere ayogumbe. Com licença do Curiandamba, Com licença do Curiacuca, Com licença do senhor moço. Cabe ressaltar, então, que esses processos todos de escárnio humano, né, provocado pela escravização, a escravização trazia essa perspectiva, né, da tortura e da violência como forma de implementação do cativeiro, né? Então, o cativeiro é mantido e constituído pela tortura, né? Vai fazer, evidentemente, a reação das populações africanas e descendentes contra esse processo, que vão fazer o levantamento, o levante, né, os levantes, as revoltas, as rebeliões, os movimentos de negação, né, o banzo, né, que é uma forma de morte provocada, então os indivíduos acabavam se suicidando, né, pela fome e tal, e por não trabalhar, a negação do trabalho e tal, mas principalmente uma coisa muito forte é pela constituição das terras de preto, né? As terras de preto são uma forma genérica de dizer sobre os aquilombamentos, né? Os marrons, os cimarrones, né? Vários outros nomes, né? Que os quilombos e mocambos no Brasil e em outras regiões da América têm. Então, esse processo, né, da persistência da vida, né, a vida e a busca pela liberdade, que é empreendida no contexto mesmo do cativeiro, né, no espaço, por exemplo, da senzala, ou nos momentos de festividade em que existia uma parada, né, do trabalho, né, esses africanos retomavam suas formas de pensar, reivindicando essa relação com o passado naquilo que hoje, por exemplo, os cientistas da área que estudam, né, principalmente os cientistas negros tratam, do que eles chamam de sankofa, né, que é esse retorno ao passado para o conhecimento do presente, que é empreendido desde a chegada desses sequestrados à América. Então, isso vai mudar, essas terras de preto vão mudar a geohistória, né, da América, porque antes se constituía toda essa geohistória baseada na presença europeia, né? E isso é sustentado por uma escrita que a gente conhece da historiografia americana, que é uma escrita eurocentrada, né, focada no pensamento europeu e na presença europeia como um progresso, uma evolução, o que é fictício, é uma mentira, né, não é uma verdade, porque as mãos, né, dos trabalhadores que vão constituir toda essa riqueza e essa possibilidade de ocupação territorial são as mãos dos escravizados, tanto indígenas quanto africanos, né, quanto africanos. Esses africanos, então é o nosso foco, né, a gente trabalhando com os afrodescendentes, eles vão empreender ações, por exemplo, na constituição de famílias, né, tentativa de constituição de famílias, mesmo com impedimento desses senhores, com o processo do fim do tráfico, pelo menos oficialmente, e o uso dos corsários e dos piratas para impedir o tráfico a partir de 1830, né, se constitui uma outra forma, uma outra estrutura de relações americanas, que dentro do contexto do continente, em que Estados Unidos, Cuba, Brasil, por exemplo, né, e outras nações, ou territórios ainda, né, alguns territórios coloniais, outras repúblicas, como o caso dos Estados Unidos, né, e tal, vão empreender relações de comércio próprio, né? E isso vai possibilitar também aos africanos, nessa perspectiva do aquilombamento, né, agir no sentido de mudar as relações que aqui estão sendo constituídas. Então, eles vão ter uma oportunidade também de troca de informações entre esses aquilombamentos nos diversos espaços americanos, não? Porque antes a informação era muito ligada a essa triangulação entre Europa,
América e África, né? E com o corte da África, ou seja, a secção, né, com o impedimento do tráfico vindo da África, o tráfico interno na América vai relacionar essas comunidades. E elas vão construir, então, uma nova historiografia, uma nova forma de pensar a história quando olha para esse contexto, né? Os historiadores da atualidade, então, vão pensar isso. Esse contexto historiográfico, e aí saindo um pouco da vida africana na América, né? Mas olhando um pouco para a escrita da, sobre essa vida, ou seja, a historiografia, vai começar a reconhecer as identidades, né, que essas populações vão tomando. Então, nos estudos de uma memória do passado, né, nos constantes estudos até a partir da perspectiva da história oral, por exemplo, né, vão levantar mais informações sobre essas comunidades. Né? Não só dos quilombos, né, tem a farta comunicação da liberdade, das relações que ali estão mas também nos espaços da senzala, nos espaços do trabalho e tal, que vai mudando toda a perspectiva da historiografia americana, né? Então existe uma nova historiografia sendo criada, ela não está concluída, né? Ela tá em produção, né? Mas que vai trabalhar exatamente com essas memórias, né? E essas memórias e o combate ao racismo, o combate à tortura, o combate à violência vai possibilitar incorporar nesses estudos históricos uma nova perspectiva, né? E essa nova perspectiva, ela é contracolonial, né? A palavra contracolonial é muito utilizada no Brasil, foi cunhada, digamos assim, cunhada não, mas foi aprimorada por um quilombola, né? O Nego Bispo, né? Que infelizmente já é falecido, mas que vai criar toda uma discussão, né? De combate ao colonialismo. Colonialismo no sentido mesmo dessa interferência de estados europeus na construção histórica nacional. E não só da história, mas das relações também, as relações sociais travadas no presente. Ou seja, não há sentido numa história que fica só focada no passado, ela tem resultados, né, para o presente. E a questão testemunhal, né, as testemunhas desse processo, elas são muito importantes. Então, assim, se pensar em todos esses espaços de testemunho que existem, os quilombos, as casas de religião de matriz africana, né? Os próprios espaços produzidos, organizados pelos europeus, mas vivenciados pelos africanos, como, por exemplo, Cais do Valongo, né? As charqueadas em Pelotas, os plantations nos Estados Unidos, a- os regimes o que chamava de conventídios, né, criados no espaço da Argentina e do Uruguai para controlar esses africanos e descendentes, né, no período mais recente, até dentro do contexto da República, vão reconstruir, né, toda uma forma de pensar a história, uma nova geohistória calcada nisso. Então, essa sociedade poliétnica que vivemos hoje, poliétnica no sentido que existem as mestiçagens, as misturas, mas também a perpetuação ainda de comunidades que são de afrodescendentes e que se mantêm numa relação antiga, né? Das primeiras comunidades que aqui chegaram, que se aquilombaram e se mantiveram, né? A exemplo de vários quilombos no país, né? Estou pegando no caso do brasileiro, mas isso acontece na América como um todo, né? Então, a fuga também, o processo de fuga, a ideia da fuga também passa a ser estudada dos historiadores. Pensa, é uma nova história que está sendo produzida não só aqui no Brasil, como em todo o, a América. E essa muda o contexto historiográfico da percepção sobre a vida dos afrodescendentes na América, né? Estudos que pensam até essa perspectiva na cultura do presente, né? E na perpetuação da cultura no presente, né? Ou seja, as ideias que vão eh, eh, formar as repúblicas, né? E mostrar que as repúblicas americanas são multicomponenciais, ou seja, existem vários grupos de populações e formas de organização que vão constituir isso aqui. Então, você tem um momento, por exemplo, importante nessa reconstituição histórica,
que é o momento da Revolução do Haiti, né? Que entre 1795 e 1804, o Haiti vai fazer uma revolução que é uma revolução significativa, porque o que, que acontece? Eles vão eliminar, né, as pessoas de cor de pele branca e mesmo os indígenas, né? E tal. Depois eles fazem até um movimento de retomada das tradições indígenas, mais recentemente, já no século XX, né? Mas, de qualquer maneira, esse movimento revolucionário marcou a América, né? Então, ali no final, no início do século XX, né? Desculpa, do século XIX, no início do século XIX, essa revolução, ela vai marcar a América. Ela vai demonstrar para a América como um todo que existe possibilidade de constituição de estados afro, né, de afrodescendentes, né? Um estado de afrodescendentes se constituía no Haiti e isso incentivava as ações de busca de libertação para o fim, para o caminho também do fim da escravização. Claro, você tem uma pressão europeia que quer novos mercados consumidores, né? Por isso vai impedir o tráfico negreiro e vai tentar coibir e até ajudar, assim como os Estados Unidos vai fazer a partir do incentivo a Simão Bolívar, né? A Inglaterra incentivando a San Martín, por exemplo, San Martín que sai daqui da região da Argentina, né? E vai fazer os processos de constituição das repúblicas americanas. Então, todo esse movimento republicano é fruto também do interesse do capital econômico. Mas é evidente que os escravizados e os ex-escravos e tal vão se posicionar a favor dessa Constituição das Repúblicas no sentido de uma busca de um novo Estado, né, Estados nacionais americanos, né, que combatam a escravização, que os liberte. Então, eles vão se encaminhar para isso. Os processos de traição dessas populações é muito evidente. A gente tem história aqui no Rio Grande do Sul, né, do caso da Revolução Farroupilha, né, que a traição de Porongos é um marco nesse processo, né, para a gente falar dessa questão dos afrodescendentes, né, ou seja, o desrespeito ao movimento de libertação é presente, né, não só na sociedade brasileira, mas nas sociedades americanas como um todo, né? Porque vai se construir uma ideia, né, no período da República, e uma ideia que não é uma ideia falsificada, é uma ideia fictícia, é uma inverdade, né, de uma dita democracia racial que não existe. Né? A gente sabe, né, do processo de exclusão, de perseguição, de violência do Estado mesmo contra as pessoas de cor de pele preta em toda a América. Né? Então, você tem um movimento hoje nos Estados Unidos significativo em relação a isso. Né? A gente vai falar de Elon Musk fazendo um símbolo, uma saudação nazista, né? Ou seja, de perseguição direta, não só aos estrangeiros, né, que migraram para lá, de várias regiões da América mesmo, né, mas também aos próprios africanos e afrodescendentes que estão ocupando hoje os Estados Unidos. Então, assim, essa democracia racial ela é uma falácia, uma mentira, né? Mas ela está aí forjada e apresentada nesse contexto. De maneira rápida, né? Falando desse momento, eu dou por terminada essa aula. Yahweh, erere ayogumbe. Com licença do Curiandamba, Com licença do Curiacuca, Com licença